Numa sala abafada de um presídio no Maranhão, um jovem franzino, de olhar firme, escrevia cada palavra como se sua vida dependesse daquilo. E de fato, dependia. O que ninguém imaginava é que aquele detento estava prestes a protagonizar uma reviravolta que colocaria em xeque todo o sistema de justiça e segurança pública do país. Comenta aqui se você acredita que uma pessoa pode mudar de verdade. Você daria uma segunda chance? Josivan dos Santos Nogueira tinha apenas 29 anos quando seu nome apareceu numa convocação oficial do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Até aí, tudo dentro da normalidade. O que chocou a todos foi o passado que acompanhava aquele nome. Josivan já tinha cumprido pena no sistema prisional. A pergunta que ficou no ar foi: como alguém com passagem pela prisão conseguiu ser aprovado num concurso da PM? O que pouca gente sabia é que Josivan havia entrado na disputa por uma vaga através do sistema de cotas raciais, direito garantido judicialmente. E mesmo com todas as barreiras, ele conseguiu o que muitos consideravam impossível: ser reconhecido como apto e ter o nome incluído na lista de convocados. Se você acha essa história inacreditável, deixa o like agora mesmo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Com base em uma liminar concedida pela 7ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, ele conquistou o direito de seguir no certame. A decisão gerou revolta em alguns setores e aplausos em outros. Mas ainda havia um obstáculo maior: sua situação criminal. Segundo informações, Josivan estava cumprindo prisão temporária no complexo penitenciário de Pedrinhas. No entanto, com a autorização judicial, conseguiu ser liberado temporariamente para seguir com o processo seletivo, que era feito em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. Você acha justo alguém com ficha criminal ser aceito em um curso de formação da PM? Comenta abaixo sua opinião. O caso escancarou o debate. Até onde vai o direito à reabilitação? Será que a sociedade está preparada para aceitar que um ex-presidiário vista a farda da polícia militar? E a pergunta mais difícil: o que você faria se descobrisse que o futuro policial que irá proteger sua rua já esteve atrás das grades? Nos próximos capítulos, vamos mergulhar nos bastidores dessa história e revelar o que aconteceu depois dessa convocação polêmica. A decisão da justiça causou um verdadeiro terremoto no noticiário local. De um lado, especialistas em direito e defensores dos direitos humanos defendiam o princípio da ressocialização. Do outro, muitos policiais, políticos e cidadãos comuns se diziam indignados. Como confiar numa farda vestida por alguém que, até pouco tempo, era chamado de detento? Mas, longe das câmeras e dos holofotes, Josivan se mantinha calado. Cumpria cada etapa do processo seletivo com rigor e disciplina. Durante os testes físicos, mesmo com o corpo fragilizado pelo tempo na prisão, superava limites, mostrando mais preparo que muitos candidatos que nunca haviam pisado numa cela. Alguns instrutores, sem saber de sua história, elogiavam sua determinação. Você acredita em recomeços? Conhece alguém que deu a volta por cima depois de um passado difícil? Comenta aí. Mas bastou seu nome circular pelos corredores da universidade para que o burburinho se espalhasse. Em pouco tempo, colegas de curso descobriram sua ficha criminal. E começaram os olhares desconfiados, os cochichos nos intervalos, as conversas atravessadas. Josivan se tornara o assunto mais falado da turma. Não por mérito, mas por preconceito. Ainda assim, ele se manteve firme. Não respondeu a provocações. Evitava entrevistas. Recusou convites para lives e podcasts. Não queria fama, nem holofotes. Só queria estudar, se formar e trabalhar. Nos bastidores, o caso já era discutido entre deputados estaduais e representantes das forças de segurança. Alguns pediam a anulação imediata da convocação. Outros defendiam que a decisão judicial deveria ser respeitada, pois simbolizava um avanço no combate à exclusão social. Mas, o que ninguém sabia, era o que de fato havia levado Josivan ao crime no passado. Essa parte da história ainda estava escondida.
E quando viesse à tona, mudaria completamente a forma como todos o enxergavam. Continue acompanhando. A parte mais reveladora está prestes a começar. O que poucos sabiam é que Josivan nunca quis se envolver com o crime. Ele cresceu em uma das regiões mais violentas da periferia de São Luís, onde a escolha entre o certo e o errado nem sempre parecia tão clara. Perdeu o pai ainda criança e viu a mãe lutar sozinha para criar 5 filhos com o pouco que ganhava vendendo comida na rua. Com 16 anos, ele abandonou os estudos para ajudar em casa. Trabalhou como servente, entregador, ajudante de pedreiro. Mas nada era suficiente. Quando um amigo da vizinhança lhe ofereceu um serviço rápido, que pagaria mais do que um mês inteiro de trabalho, Josivan aceitou. Foi pego logo na primeira vez. O serviço era transporte de entorpecentes. E sua pena foi dura. 8 anos em regime fechado. Durante o tempo na prisão, ele se afastou de todos que o colocaram naquele caminho. Passou a frequentar a biblioteca, fez cursos profissionalizantes e concluiu o ensino médio com notas altas. Foi ali, entre os corredores frios e silenciosos do presídio, que ele ouviu falar do curso da PM oferecido em parceria com a universidade. E algo dentro dele reacendeu. A chance de um futuro diferente, a possibilidade de servir a sociedade que um dia decepcionou, era a sua redenção. Você daria uma segunda chance para alguém como ele? Acha que todos merecem uma nova oportunidade? Escreve aí nos comentários. Enquanto a maioria duvidava dele, Josivan se preparava em silêncio. A liminar que o autorizou a participar do concurso era apenas o primeiro passo. Agora, ele precisava provar com atitudes que não era mais o mesmo garoto de antes. Mas o que ninguém esperava era que, poucos meses depois de iniciar o curso, ele seria colocado à prova de forma brutal, quando uma tragédia dentro da própria sala de aula colocaria em xeque sua permanência na formação. E dessa vez, não era só a carreira que estava em jogo, era a própria vida. O incidente aconteceu numa manhã comum de terça-feira. Durante uma simulação prática de abordagem policial, um dos instrutores percebeu algo estranho. Josivan hesitava ao segurar a arma, não por medo, mas por trauma. Um dos colegas, sem saber de seu passado, fez piadas sobre criminosos infiltrados no curso. Risos se espalharam pela sala. Mas Josivan não respondeu. Apenas encarou o chão. Horas depois, o instrutor chamou Josivan para conversar. Foi ali que ele desabafou. Contou sobre a prisão, sobre como foi difícil conquistar aquele lugar e como lutava todos os dias para provar que merecia estar ali. O instrutor ouviu em silêncio. No fim, colocou a mão no ombro dele e disse: "Você tem mais coragem do que todos eles juntos. Continue." A história se espalhou pela academia. Alguns se afastaram, outros se aproximaram. Mas uma coisa mudou. Todos passaram a olhar Josivan com respeito. Ele não era mais apenas o ex-presidiário no curso da PM. Era o exemplo vivo de que a transformação é possível e real. Hoje, Josivan está prestes a se formar. Sua nota final ficou entre as 10 mais altas da turma. Ele ainda mora no mesmo bairro pobre de onde saiu. Mas agora é inspiração para dezenas de jovens que antes só viam a criminalidade como caminho. Ele volta à comunidade não como alguém que fugiu dali, mas como alguém que voltou para mostrar que existe outra saída. Se você acredita em redenção, compartilhe essa história. Comente aqui embaixo o que você faria se tivesse que julgar alguém como Josivan. Você daria uma segunda chance? Porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é uma oportunidade.